Olá, eu sou a Karina Firmino, sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Eu entrei no meu curso sem saber se eu gostava muito de ciências, de licenciatura, mas conforme foi passando o tempo, fui descobrindo que gostava muito dessa área e por isso eu comecei a participar de vários cursos e tudo mais que envolvesse tanto a ciência quanto a parte de ensino. E por conta disso, atualmente eu faço parte do programa de residência pedagógica pela CAPES. Além disso, eu participo do grupo Lab das Minas, que é um grupo de pesquisa e extensão da Banca da Ciência, e nele a gente propicia engajamento e protagonismo de meninas de escola pública, tanto do ensino fundamental e do ensino médio, com temas como tecnologia, feminismo e também ciência, tudo em oficinas semanais. A nossa aula a gente tem como tema Ciência Colorida, onde vamos trazer alguns experimentos mão na massa para abordar sobre cores no ensino de ciências. Os objetivos da aula são compreender o que é cor e como a percebemos, diferenciar cores-luzes das cores pigmentos, perceber que a cor de uma tinta pode ser uma mistura de várias outras cores, além de representar um arco-íris em um copo, por meio da diferença de densidade. Bom, e por que trouxemos essa atividade? Primeiro porque as aulas práticas, elas são ótimas aliadas ao ensino de ciências. Mesmo que elas tenham várias naturezas, como sendo demonstrativa, investigativa ou então de verificação, ela auxilia os alunos a entenderem melhor aquele conceito. E foi por isso que a gente pensou em trazer experimentos que trabalhem com o cotidiano, a partir do aspecto lúdico das cores. Então, a gente pensou em experimentos que eles não acabem em si mesmo, então, que seja relacionável com o dia a dia, mas que também seja possível abordar várias questões científicas. E para isso a gente preparou também experimentos que utilizam materiais de baixo custo e bem simples. Oi, eu sou Renata Bressani. Em 2012 eu me formei em Física e aí no ano seguinte eu comecei a lecionar no ensino superior. E depois eu tive a oportunidade de ser professora também do ensino básico. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o sexto ano e me apaixonei pelo sexto ano porque eles têm muita sede de conhecimento, eles têm muita curiosidade. Por que isso? Por que aquilo? E é uma delícia fazer ciência com eles. Então eu senti uma vontade também de me aperfeiçoar para essa faixa etária. E aí eu conheci o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da USP Leste. A Física eu fiz na USP do Butantã e eu estou fazendo agora, sou aluna da graduação de Licenciatura em Ciências da Natureza, da EASH. E é maravilhoso, é um curso que eu amo de paixão, acho o melhor curso do mundo. Eu estou no terceiro ano, ainda estou em lua de mel com esse curso, então eu super recomendo. Como eu fiquei sabendo dessa graduação já depois que tinha passado as inscrições da FUVEST, eu entrei por outro processo seletivo. Então, você que é professor, você pode entrar por outro processo seletivo porque você já é graduado. Então, quando sobram vagas pelo vestibular, e nesse curso sempre sobram, tem um outro processo seletivo, que você vai fazer uma prova dissertativa e entrevista. E aí eu entrei por aí, estou gostando bastante. O ano passado, eu entrei também como monitora do Lab das Minas. É um laboratório de ciências, da Banca de Ciências, que é focado só para meninas, de 11 a 17 anos. Como sugestão de atividade, a gente vai utilizar um LED RGB. Esse LED já é vendido comercialmente com esse nome, RGB. E aqui eu fiz um circuitinho para a gente poder separar exatamente o R, que é o red, o vermelho, o G, que é o green, verde, e o B, que é o blue, que é o azul. Então, se eu ligar só esse contatinho, eu estou ligando só o blue, só o azul. Nesse daqui, só o verde, o G, do green. E esse aqui, só o vermelho, o red. Beleza. Essas três cores, elas são as cores primárias, cores luz, ok? A gente está fazendo aqui com luz. Se a gente adicionar essas cores, a gente vai ter outro sistema, o sistema CMYK, que é utilizado em impressora, que é o ciano, o magenta e o yellow, o amarelo. Então, quando você tem uma impressora, você vai comprar cartuchos ou toner, dependendo se a sua impressora é jato de tinta, né? Você vai comprar cartuchos. Se a sua impressora é laser, você vai comprar toners. Que cores você vai comprar, se ela for colorida? Você vai comprar o magenta, o ciano, o amarelo, que é o yellow, e o black, o preto, ok? Então, esse sistema CMYK, ele é o sistema de cores aditivas. Então, a gente vai adicionar agora as cores. Se a gente adicionar o verde e o azul, a gente vai obter o ciano.
Quando a gente liga os dois, a gente tem a cor ciano. Para a gente formar o magenta, que também é uma cor que a gente vai somar duas cores primárias, quais cores são essas que a gente vai somar? O vermelho e o azul. Ligando esses dois, a gente vai ter o magenta. E o yellow, o amarelo, a gente vai juntar vermelho com verde. Poxa, não era verde e azul que dava amarelo? Não. Na cor luz é o vermelho e o verde. E a gente tem aí o amarelo. Agora vamos falar das cores complementares. As cores complementares são aquelas que juntando vão formar o branco. Estamos falando ainda de cor luz, ok? Então, se a gente tiver as três cores primárias, que é o RGB, a gente vai formar o branco. Mas, então, olha só, se o magenta, ele é a junção, a adição do vermelho com o azul, falta quem? Falta o verde para dar o branco. Então, a gente tem o magenta e verde são cores complementares. O amarelo e o azul, complementares. O ciano e o vermelho, complementares. O nosso cérebro é algo assim fantástico, uma máquina fantástica, que se a gente olhar para as cores complementares, o nosso cérebro ele consegue fazer essa inversão. E aí é o experimento que eu vou propor para a gente fazer agora, que é, vou mostrar para vocês uma bandeira do Brasil com as cores complementares. Você vai ficar olhando para essa bandeira, ela tem um ponto vermelhinho bem ao centro, você vai ficar focando o seu olhar nesse pontinho vermelho. Até uns 30 segundos você fica olhando e vai saturar o olhar. Assim que saturou o olhar, você vai olhar para uma parede branca. Olhou para a parede branca, a ideia é que você veja as cores complementares, ou seja, a bandeira do Brasil com as cores originais que a gente conhece. Como vimos com a Renata, as cores primárias dos LEDs são as do padrão RGB, vermelha, azul e verde. Mas isso só vale para as cores luzes, ou as cores energias, que são as cores transmitidas diretamente de um objeto luminoso. Como você pode ver nesse vídeo que está passando, ele vai emitindo luzes coloridas e ele vai iluminando. Então é dessa luz que a gente está falando diretamente. Agora, quando a gente fala de um objeto iluminado que é percebido por nossos olhos, a gente começa a falar de uma cor pigmento. Ou seja, ela não vai depender só da frequência e da quantidade de luz que aquele objeto consegue absorver e depois emitir de volta. Ela vai depender também da cor luz emitida sobre ele, como mostra nesse vídeo que tem, no começo estava a cor branca e agora com a cor vermelha a gente consegue ver que apenas as cores vermelhas estão sendo refletidas. As outras cores elas estão sendo influenciadas pela cor vermelha transmitida pelo objeto. Bom, isso é interessante de entender porque aí fica mais fácil de compreender por que quando a gente fala de cores pigmentos, ou então de cores de impressoras ou tintas em geral, a gente fala de um outro padrão de cores primárias, que é o CMYK, com a adição dessa letra K. Esse K ele vem de Ki, porque a cor preta ela é como se fosse uma cor-chave. E isso porque a cor preta nas impressoras, ela não fica tão bem quando ela mistura das outras três cores do CMYK. Então é melhor colocar uma cor preta pura. Bom, e é justamente o sistema que faz referência ao nosso experimento. As cores das tintas, das canetas hidrográficas, elas são sempre formadas por uma junção de vários pigmentos. Dificilmente elas são puras. Bom, e para identificar essa mesclagem de cores realizadas, tem um experimento muito simples de se fazer, que é o de cromatografia. A gente vai precisar basicamente de régua, fita adesiva, tesoura, filtro de café, do comum mesmo, aqui já está recortado em forma retangular, um pote para ficar o experimento e um pouquinho de álcool. Além disso, as canetas coloridas para você fazer o experimento. O que vai fazer basicamente é escrever um pontinho com a caneta que você quer desmembrar as cores, cerca de 2 centímetros acima, porque a intenção é que essa parte não seja pega pelo álcool. E depois disso você colhe, ou então pode ser tanto colar numa régua para ele ficar em pé, quanto colar numa tampa, para que o papel fique na vertical. E depois disso você coloca no álcool e deixa por alguns minutos, que é enquanto o processo de cromatografia será feito.
A cromatografia é um processo que serve para separação de substâncias ou então de purificação de amostras, além de identificação dos componentes presentes naquela mistura. No caso da cromatografia de adsorção, que é a que a gente propôs para esse experimento, a gente tem primeiro a fase imóvel, que é o álcool no fundo do pote, e depois a fase estacionária, que é a parte do filtro. A fase imóvel ela vai se locomover pelo filtro de café e com ela vai carregar a parte da tinta que tem mais afinidade com o álcool. Então, por isso que tem essa diferenciação da fase imóvel, que vai subindo junto com a tinta, e a fase estacionária, que é a que fica parada. Nesse vídeo, a gente tem um exemplo de como ela funciona. Ele está bem acelerado, mas dá para ver que em pouco tempo vai subindo a tinta junto com o álcool. Esse vídeo foi gravado em cerca de 12 a 15 minutos, então não é um experimento tão rápido, mas mesmo assim dá para fazer em uma aula. E aqui a gente tem um exemplo de como funciona a cromatografia com várias cores, então a gente consegue ver várias diferenças, com efeitos bem legais, e também dá para fazer com outros objetos, como fase estacionária. No caso, a gente tem um exemplo de um giz. E esse é um experimento que dá para trabalhar com outros assuntos além de cores, como misturas heterogêneas. Olá, meu nome é Miriam, sou professora de Matemática e Física da Escola Pública do Estado de São Paulo, na Leste 1. Faço parte do grupo GT USP Escola, onde organiza os encontros USP Escola, de formação para professores de escola básica. Faço parte também de uma associação de professores de escola pública, a APEP, voltada também para a formação e organização dos encontros. E estou aqui para fazer a demonstração de um experimento relacionado a cores, que é um experimento chamativo, onde as crianças poderão fazer sem problema nenhum, material de baixo custo, e com isso eles terão uma aprendizagem melhor, construindo o seu próprio conhecimento. O nome do experimento é Arco-Íris no Copo. Para esse experimento, nós vamos utilizar 7 copos, onde em cada copo será feita uma das cores do arco-íris, e eu utilizarei um 8º copo, onde eu vou montar o arco-íris. Aqui eu tenho também, para fazer a montagem das cores, gelatinas de várias cores. Então, eu tenho morango, maracujá, abacaxi, limão, tutti-frutti e uva. Eu tenho 6 só, mas eu farei 7 cores, tá? Entre a cor azul, tutti-frutti e a uva, eu farei o azul anil com a gelatina de morango e tutti-frutti. O açúcar, que é ele que dará a diferença de densidade entre as cores, para que elas não se misturem. Água, de preferência água quente, para ajudar a dissolver a gelatina e o açúcar mais rapidamente. Uma colherzinha. No Manual do Mundo, de onde foi retirado esse experimento, o Iberê indica que utilizemos uma pipeta de Pasteur ou um conta-gotas. Eu vou utilizar uma seringa sem agulha. Outra coisa importante é na hora de fazer a montagem das porções das cores que eu vou colocar no copo, eu tenho que colocar bem lentamente ao redor do copo, para que o líquido não se misture ou se misture o mínimo possível, ok? Então, vamos à montagem do nosso experimento. Bom, primeiro eu vou colocar aproximadamente 100 ml de água em cada copo. O experimento original, ele indica 200 ml. Eu diminuí devido ao tamanho dos copos que eu possuía, tá? Então, aproximadamente, eu já medi. Pronto. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar a gelatina. Vou colocar 2 colheres de gelatina de cada cor em um copo. No 6º copo, eu vou misturar 1 colher da de tutti-frutti com 1 colher da de morango, para fazer o azul anil. Então, vamos lá.
Pronto. Próximo passo será acrescentar o açúcar. Bom, o açúcar será colocado da seguinte forma. No primeiro copo, não vou colocar açúcar. No segundo, 1 colher de açúcar. No terceiro, 2 colheres de açúcar. No quarto copo, 3 colheres de açúcar. No quinto copo, 4 colheres de açúcar. No sexto copo, 5 colheres de açúcar. E no sétimo copo, 6 colheres de açúcar. Então, vamos lá. Agora nós vamos para a montagem. Bom, para a montagem nós vamos colocar do copo que eu coloquei mais açúcar para o que não tem açúcar, tá? Nesta ordem. Então, eu vou colocar com a seringa, eu vou colocar as proporções de cores, deslizando a seringa ao redor do copo, bem lentamente, para que ela se misture o mínimo possível, tá? Então vamos lá. Pronto. E esse foi o resultado do nosso experimento. E como resumo da nossa aula, a gente viu o que é cor e como ela é percebida pelos nossos olhos, qual a diferença entre a cor luz e a cor pigmento e a definição das cores primárias de cada tipo. Tintas de caneta podem conter várias misturas, foi uma coisa que a gente viu nas aulas, além de aprofundar o conhecimento sobre arco-íris e além de recriar o seu padrão de cores em um copo. Essas são as nossas referências. Obrigada.